Lucas 5, a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Amém. Coisa boa, hein? Povo bom de Bíblia é outro negócio. Diz assim o texto sagrado, Lucas 5:1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Amém? Permita-me fazer uma breve oração. Pai Santo, eis a Tua palavra lida. Ó Deus, ela por si só já é maravilhosa, extraordinária. Ela é uma palavra que nos traz vida e vida em abundância, que tem a vida eterna para nós. Ó Deus, mas nós precisamos que pelo Teu Santo Espírito e pela Tua unção, ela seja esmiuçada para nós e venha nos dar, ó Deus, crescimento, venha nos dar graça, venha nos edificar, consolar e ainda que for necessário exortar. Fala, Deus, conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Ministra, ó Deus, em particular com cada um de nós, porque esta noite é muito especial, Senhor. Eu não estou aqui, ó Deus, porque eu tenho capacidade, nem tampouco, ó Deus, sou experimentado nas doutrinas da Tua palavra, mas estou aqui porque a Tua vontade é quem me leva e quem me traz. Ó Deus, e eu estou aqui não para falar de mim, mas para falar do Senhor e do Teu amor e do Teu propósito esta noite. Então, ó Deus, eu dou ordem agora que todos os ouvidos sejam desagravados, os corações e as mentes liberadas, e que não haja nenhuma interferência do diabo neste lugar, para que o Teu nome seja engrandecido e o propósito da Tua palavra, uma vez lançada, venha causar resultados, Senhor. Então libera esta noite a Tua graça, a Tua virtude e o Teu poder sobre nós. É o nosso desejo em oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Jesus tinha um interesse. Ele chegando naquele lago de Genezaré, ele olhou e estava diante de uma grande multidão. Aquela multidão, diz a Bíblia, que estava sedenta em ouvir a sua pregação, ouvir a sua palavra, ouvir a sua doutrina, ouvir o que ele tinha para passar e transmitir para aquele povo. A multidão cercava Jesus para ouvi-lo e para receber dele um milagre. Aquela multidão estava lá ansiosa para que ele pudesse começar a ensinar o amor de Deus de uma forma muito clara, muito singela, muito pura, e Jesus estava ali exatamente para isso e também querendo fazer isso. Mas Jesus, ele estava precisando de um lugar mais adequado para pregar a palavra. Ele estava às margens daquele lago e olhando para a margem viu alguns barcos. E Jesus, olhando para os donos dos barcos, viu que os mesmos lavavam e limpavam e organizavam as redes. Estavam ali dobrando porque haviam trabalhado a noite toda e nada pegado. Jesus então entra num barco e procurando o dono vê que era de Simão e diz para ele: olha, se afasta um pouquinho da margem, porque eu quero pregar, esta multidão está aqui para me ouvir e eu tenho algo a dizer-lhe. Eu tenho algo a falar, eu tenho algo a pronunciar, eu tenho algo a ensinar. Simão então pega com seu irmão André, se afasta um pouco da margem daquele lago de Genezaré e começa a pregar a palavra. E depois de pregar, Jesus diz para ele agora: lança-te ao mar alto, ou seja, se afasta mais. Porque nós vamos ter uma experiência.
eu quero tratar de forma muito rápida e muito sucinta aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Sem muitas palavras, de forma muito objetiva e clara, eu quero trazer a você aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus estava fazendo algo que não apenas aquilo que ele estava fazendo, aquilo que as pessoas viam que ele estava fazendo, era apenas um detalhe. Jesus convida Simão, que depois ele vai dizer que agora ele se chamaria Cefas, que quer dizer Pedro, convida-o para se afastar um pouco da margem, a fim de que ele pudesse pregar a palavra. Ora, Jesus viu que Simão e que André, o seu irmão, estavam organizando as redes, limpando, tirando todos os embaraços. O momento era de fim de expediente. Simão e André haviam trabalhado a noite toda e haviam lançado as redes a noite inteira, e nada, absolutamente nada, eles pegaram. No texto mais a seguir, que nós não chegamos a lê-lo, Simão diz que eles lançaram as redes a noite inteira, e nada, nem o peixinho, nada, absolutamente nada, eles haviam alcançado. Mesmo assim, Jesus, sabendo que eles estavam dobrando as redes, e quem pescador que dobra a rede, é porque já está no final do expediente, é porque já trabalhou, e agora já está se organizando para ir descansar. Simão e André estavam fazendo exatamente isso, dobrando as redes, cuidando do seu material de trabalho, para poderem ir embora, porque eles trabalharam a noite inteira. Foi um trabalho cansativo, não só de lançar redes, mas de remar até chegar em alto mar, de levar e conduzir o barco através dos remos até o local mais adequado e propício, de boa profundidade, para que eles pudessem lançar as redes. Ora, depois de lançar as redes por longas horas e a madrugada inteira, e lança a rede, e puxa a rede, e a expectativa de pegar alguma coisa, e nada pegando, lança a rede de novo, organiza a rede, puxa ela, e nada pegando, organiza, joga, vai lá, rema de novo, vai para um lugar, vai para outro, e joga a rede, puxa a rede. É um trabalho braçal que cansa. Não é apenas braçal, mas é emocional, porque todo aquele que trabalha quer ter resultado. Todo aquele que trabalha no final do expediente, no final do mês, ele procura o resultado. E qual? O salário. Ele está trabalhando porque precisa de um salário. E o salário dele, uma vez recebido, vai ajudar ele a pagar as contas, comprar coisas novas, comprar uma roupa, comprar o alimento, comprar uma pizza para o final de semana, aleluia. Opa, tem alguém que concorda comigo, aleluia. O seu ordenado vai ajudar a organizar a sua vida, comprar um carro novo, uma casa nova, fazer uma viagem, levar a família para passear, levar as crianças para o parque, e assim sucessivamente, você poder viver dignamente. Porque vida não é só trabalho, vida também tem que ter um momento para você se distrair e se divertir. Só que naquela noite foi frustrante, aquela noite não foi próspera, a madrugada inteira apenas houve trabalho infrutífero, não houve o resultado tão esperado, não houve o resultado tão aguardado, não houve o resultado tão que causava a ele a força e a energia suficiente para mais uma noite lançar as redes. E toda vez que ele lançou a rede e a puxou, nada pegou. Mas o expediente estava acabando.
O expediente estava se encerrando. E quando o expediente se encerra, o que devemos fazer? Se não organizar as coisas e irmos para casa. Só que Jesus havia preparado algo que causaria grande surpresa em Simão e André. Jesus chegando naquela margem daquele lago, vendo que eles estavam em final de expediente, convida-os agora para uma experiência. Qual? Jesus queria pregar a palavra, mas precisava de um altar, precisava de um púlpito. Jesus queria alimentar a multidão com a sua palavra. Jesus queria fazer a multidão alcançar aquilo que ele veio para fazer e levar todos a alcançarem: a palavra do reino e a vida eterna. Porque não há vida senão onde não há palavra. Não há vida eterna onde não há a palavra de vida eterna. Não há libertação onde não há a palavra que liberta. E Jesus, ele sabia que aquela multidão precisava ouvir a sua palavra, mas não havia um lugar adequado para ele pregar, até que às margens do lago tinha alguém indo embora para casa. E Jesus muda tudo aquilo que ele um dia pensou que pudesse ser mais uma manhã frustrada de pesca. Jesus olha para Simão e diz: eu preciso do teu barquinho. Eu imagino Simão olhando para André e dizendo: e agora? Ele quer o barco emprestado. Ele quer falar para essa multidão. Só que nós já estamos com os braços cansados, não só de remar, mas de lançar as redes e puxar redes. Estamos emocionalmente tristes, estamos cabisbaixos, abalados. Foi uma noite frustrante, uma madrugada que é para apagar da nossa memória e do nosso passado, porque não pegamos nem uma sardinha, nem para botar, para fazer um patezinho de sardinha, aleluia, para poder passar no pão e passar o rodo. Essa noite foi frustrante. Mas Jesus insiste com Simão dizendo: eu preciso do teu barco. Simão olha para André, imagino que eles dois ali vão negociar, quem vai remar dessa vez? Eu estou cansado. E aí André diz: eu também estou cansado. Simão olha para ele e diz: eu estou cansado também. E eu joguei mais rede que você? Não, fui eu que joguei mais rede. E os dois cansados vão fazer o seguinte: cada um pega de um lado, cada um rema um pouco, porque a gente já se entende, somos uma equipe, e vamos até onde ele determinar. E Jesus diz: se afasta só um pouquinho da margem, porque eu vou falar e as pessoas da margem vão ter que me ouvir. E não tem microfone, não tem aparelhagem de som bacana como essa aqui, não tem um operador de som como o Glipson. Ele é operador de som, Deus que me perdoe. Brincando com ele. Fechamento. Jesus precisava se afastar um pouco, mas não muito. Jesus então começa a pregar a palavra, abençoa aquele povo. E agora o que Simão e André estavam propensos a fazer é: vamos remar de volta para a margem, vamos amarrar o barco e irmos para casa. Vamos para casa porque temos que descansar. Próxima noite voltaremos e vamos para alto mar. E chegando lá, lançaremos de novo as redes. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Jesus queria um barquinho para poder servir de altar. Quem precisava do barco para altar era Jesus. Pedro precisava do barco para sustento da sua família. Mas Jesus
precisou um dia daquilo que era instrumento de trabalho para servir de altar. Pedro começava a entender uma coisa, que aquilo que Jesus pede, Ele vai devolver. Jesus nunca pega aquilo que te pede e subtrai da sua vida de uma vez por todas. Jesus, quando te pede alguma coisa, é porque Ele quer usar, e depois que Ele usar, Ele vai te devolver. E quando Ele te devolver, não vai ser mais o mesmo, vai ser diferente. Até aquele dia, até aquele momento que Jesus apontou para o barquinho de Pedro e disse: eu quero esse barco. Era apenas um barco de pesca, era apenas mais um barco, porque a Bíblia diz que haviam outros vários barcos ao lado daquele de Simão. Mas Jesus resolveu escolher o barco de Simão, e Simão topou emprestar o barco para servir de altar. Estava ali agora, sendo realizado às margens do lago de Genezaré, um grande culto de adoração a Deus, cujo pregador se chamava Jesus de Nazaré. Mas só foi possível realizar aquele culto porque alguém resolveu ceder o barco ao pregador da noite, na verdade da manhã naquele dia. Alguém resolveu ceder o barco, e aquele barquinho pode ser parte do culto, porque aquele culto, para ser um culto segundo a liturgia que Jesus havia proposto para aquela manhã, era: eu não vou pregar no meio de vocês, eu vou pregar um pouco afastado de vocês, mas para ser afastado de vocês, eu preciso de um altar no mar. E Jesus encontrou alguém disponível para ceder o altar no mar. Simão jamais imaginou que o barquinho dele poderia servir de altar. Assim sou eu e você. Muitas das vezes nós achamos que somos tão pequenos, tão desprezíveis, tão isso, tão aquilo, tão insignificante, que não temos nada para oferecer a Deus. Mas na verdade, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quando você vier para a igreja, não venha pedir, venha oferecer, porque Jesus, Ele está a fim de fazer nesta noite algo que você não sabe, que você não conhece, que você nunca viu, que você nunca ouviu, que você nunca sentiu, mas está nos planos do Senhor. Pegar aquilo que você acha que Ele não vai pegar e vai usar para abençoar vidas. Jesus tem uma surpresa para você essa noite. Jesus tinha uma surpresa para Simão, mas antes dele entregar a surpresa, ele disse: Simão, para culto ser culto, alguém tem que me dar alguma coisa. E eu quero algo de você. O que, Senhor? Eu quero o teu barco. Eu quero que te sustenta. Eu quero o teu trabalho. Eu quero aquilo que te mantém vivo. Eu quero aquilo que leva sustento para a tua casa. Eu quero aquilo que te faz ter a possibilidade de realizar sonhos. Porque eu sou maior do que o teu trabalho. Eu sou maior do que o teu sustento. Eu sou maior do que o teu salário. Eu sou maior e melhor do que os peixes que você pode pegar. Eu sou maior e melhor do que muitas redes que você pode carregar. Eu sou maior e melhor do que esses remos que podem te levar até o meio do mar. Eu sou Jesus o Nazareno, primeiro e o último. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que, quando alguém entende a minha mensagem, ele não me pede, ele me entrega. E quando me entrega, eu mudo a história da sua vida. Jesus essa noite está te pedindo algo que você acha que ele não tem interesse. Um carpinteiro interessado num barco. Dá vontade de rir. O que vai um
entrado num barco para pesca. Para pescar? Não. Pregar era o mínimo. Pregar era o mínimo. Porque haviam outros barcos naquele lugar. Jesus podia sair das margens do lago e subir os montes que ele fazia o povo se assentar para ouvi-lo. Mas Jesus faz coisas que nós não entendemos. Jesus escolhe momentos que a gente não está preparado. Jesus escolhe determinadas ações que vão nos surpreender. Jesus vai nos pedir coisas que nós vamos ficar pensativos, porque Ele está pedindo isso. Para que Ele quer isso? Mas para pregar, Ele poderia chamar outra pessoa. Mas para cantar, Ele poderia chamar outra pessoa. Mas para organizar a igreja, podia chamar outra pessoa. Mas para fazer evento, podia chamar outra pessoa. Mas para pastorear, podia chamar outra pessoa. Mas para sentar para ouvir, podia chamar outra pessoa. Mas para ser diácono, podia chamar outra pessoa. Mas para ser obreiro, podia chamar outra pessoa. E por que a mim? Porque Ele viu em você algo que interessa a Ele. Você tem algo que interessa a Ele. Você tem algo que Ele se apaixonou. Jesus está de olho no teu barquinho. Para quê? Só para fazer de altar? Não. Ele escolheu o teu barquinho por tua causa. Porque Ele quer fazer algo na sua vida que você ainda não vai entender. Só que Ele precisa primeiro saber que se você está à altura para corresponder àquilo que Ele já planejou e vai fazer na sua vida. Simão, o barco. Senhor, o barco. Topa? Topo. Depois de pregar, escuta isso. Depois de pregar, Jesus diz para ele: agora não volta para a margem. Não volta. Não volta para a margem. Ainda, olha para mim, só respira para não morrer. Ainda não é tempo de voltar para a margem. Agora é momento, é hora e é tempo de ir para o profundo. Não volta para a margem não, porque da margem eu te tirei. Vamos para o profundo, porque é no profundo que eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. Eu imagino Simão cansado. Ouviu a pregação, o culto estava maravilhoso, lindo, extraordinário. A multidão ouvia o pregador, quem? O próprio Deus encarnado, pregando a própria palavra que era Ele mesmo. Agora, Jesus, olhando para ele, diz: não, cara, o que você viu ainda é pouco. Você participou do culto. Eu imagino Simão olhando: eu participei do culto? Como participei do culto? Se eu só cedi o barquinho. Mas aquele culto, para acontecer, precisava de um barquinho. Algumas pessoas entenderam. Culto para ser culto, precisa de glória a Deus. Opa, mais pessoas começaram a entender. Culto para ser culto, precisa de aleluia. Opa, eu começo a sentir que muitos já estão entendendo. Culto para ser culto, precisa glória a Deus, aleluia. Culto para ser culto, precisa de mãos no andar de cima, em ação de graça, dizendo glória a Deus. Culto para ser culto precisa de comunhão. Culto para ser culto precisa de união. Culto para ser culto precisa de louvor. Culto para ser culto precisa de Jesus no meio.
Quem sente a presença de Jesus aqui, o Nazareno? Quem sente a presença do Messias aqui? Quem sente não fica de boca calada. Quem sente, quem vem para o culto para dar alguma coisa, não pode ficar de boca fechada, de língua parada, porque culto tem glória a Deus, culto tem aleluia, culto tem alegria. Deixa eu caminhar para encerrar. Pedro, Simão, vamos para o alto mar. Mas Senhor, alto mar, eu passei a madrugada inteira lá. Mas é lá. Depois do culto, repita comigo, depois. Irmão, nem para ensaio serviu. Agora vamos, sério mesmo, negócio para crente pentecostal, cheio de glória a Deus, aleluia, não pode falar assim. Então, vamos lá, culto. Para ser culto, precisa de coragem. Isso, melhorou, agora melhorou. Vamos lá, depois do culto, Jesus não vai embora. Ele continua trabalhando. O culto acabou, a multidão evangelista Flávio foi embora, mas Jesus disse: Pedro, você me cultuou me entregando o teu barquinho, o teu sustento, o teu salário, aquilo que te mantém de pé vivo. Agora eu tenho algo diferente para quem entrega alguma coisa para mim. Eu tenho algo extraordinário para fazer. Quem chega no culto e dá, oferece e entrega. Mas tem uma coisa: para te entregar o que eu já preparei, volta. Para onde? Para a margem? Não, para o lugar da frustração. Onde? Alto mar. É lá. É lá que eu estou a fim de te mostrar que quando eu entro na vida de alguém, eu mudo a história. Lugar de frustração vira lugar de milagre. Lugar de lágrimas vira lugar de alegria. Lugar de decepção vira lugar de contento. Senhor, o culto foi maravilhoso. Eu ainda estou arrepiado com a tua palavra. Mas depois de um culto me levar para o lugar que eu passei a noite inteira frustrado. Faz comigo não. Faz não. Brinca com meu sentimento não. Passei tanta amargura naquele lugar. Cada rede que eu lançava, Senhor, eu ficava na expectativa. Agora vem. Agora vem. Aí puxava a rede, nada. Eu imagino Pedro tentando demover Jesus da ideia de voltar lá para o meio do mar. Mas Jesus, quando ele já preparou o milagre, amigo, não discute não, aceita o que ele está dizendo. Não discute não, aceita. Pedro, tem um lugar, Simão, tem um lugar que eu estou afinzão de conhecer, mas é contigo. Onde? Alto mar. Irmão, chegando lá naquele lugar, no mesmo lugar que Simão com André passaram a noite inteira, Jesus diz para ele: lança a rede. Lança a rede. E aí você já sabe que a pesca foi maravilhosa. Só tem uma coisa que você não sabe. Aliás, sabe sim, porque ser membro dessa igreja aqui é saber de muita coisa. Com os pastores iguais de vocês, é brincadeira não saber. Isso aqui é beabá. Mocotó mesmo é quando eles pregam. Aqui.
Mas eu sou metido a besta, sabe, diácono Isolano? Eu sou meio metido a besta. Aqui, irmão, Jesus queria dizer para Pedro o seguinte: uma coisa é você estar num lugar onde eu não estou. Outra coisa é você estar num lugar que eu estou. Você passou a madrugada inteira nesse lugar, mas eu não. Agora voltamos para o mesmo lugar, só que diferentemente, eu estou aqui. Então não se preocupe se Jesus mandar você voltar para o lugar da tua frustração, para o lugar que causou em você dor e sofrimento. Por quê? Porque aquele lugar foi de vergonha. Aquele lugar foi um lugar que frustrou os teus planos naquela noite. Aquele lugar foi um lugar que causou a Simão tristeza. Aquele lugar foi um lugar que ele passou a noite inteira. E saindo de lá, saiu como? Desesperançoso. Por quê? Porque não alcançou o objetivo do seu trabalho. Lugar de desonra. Jesus faz voltar. Parece que eu estou vendo Jesus no deserto em Mateus 4. 40 dias sendo tentado. E depois, ao término do 40º dia, Satanás lança sobre ele 3 tentações poderosíssimas. E depois dele passar todo aquele período e vencer as tentações do diabo, antes que ele saísse do deserto, Deus envia um anjo para servi-lo. Mas por que ele não foi servido em outro lugar? Tinha que ser no deserto, porque foi no deserto que ele passou dificuldade, porque foi no deserto que foi tentado, porque foi no deserto que o diabo acreditou que ele ia pecar, porque foi no deserto que o diabo pensou que ele ia ceder, porque foi no deserto que o diabo pensou que ele ia negar a fé, foi no deserto que o diabo pensou que ele ia negar o pai, foi no deserto que o diabo pensou que ele ia atender a sua voz. Irmão, no lugar da maior provação da sua vida, vai ser o lugar que Jesus vai te levar para te honrar. Você pode até não estar lá agora, mas Jesus vai fazer assim, ó: vem comigo, vem, 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 vem. E quando você chegar lá, Jesus vai dizer: agora lança a rede, porque te chamaram de um monte de coisas, difamaram você, caluniaram você, fizeram você passar vergonha, e agora vão os mesmos que te viram chorar, os mesmos que te viram lamentar, os mesmos que te viram sofrer, os mesmos que te viram ficar desesperançoso, mal, péssimo, são os mesmos que vão ter que ver você sendo exaltado. Mas quando Jesus disser volta, volta. Quando ele disser vai, vai. Uma coisa é você receber uma ordem e estar sozinho. Outra coisa é ele dizer: me leva. Jesus, quando mandar você voltar, ele vai contigo para garantir o sucesso da tua empreitada. Você não estará sozinho. Você não estará só naquele mesmo lugar. O lugar que te fez chorar vai ser o mesmo lugar que você vai sorrir. Talvez um dia você esteve na presença de Deus e se afastou, sabe-se lá os motivos. Talvez um dia você foi não só um membro, mas até um obreiro, que se afastou. Alguma coisa aconteceu que te fez ir embora, se afastou e não voltou mais até hoje. Não, Deus não quer isso. Deus está dizendo para você: é tempo de voltar, é tempo de retornar,
É tempo de voltar, porque Jesus, o que Ele tem para fazer, primeiro, você vai ter que voltar ao lugar da frustração. Para Deus te dizer, te provar, te fazer enxergar que Ele tem uma nova vida para você. Imagina Simão saindo do barco e um dia precisando voltar àquele mesmo lago para poder pescar. Sabe o que passaria na mente dele? Foi aqui o local da minha frustração. Foi nesse lago aqui que eu padeci a noite inteira de forma infrutífera. Mas Jesus quer apagar todos os traumas da sua mente. Jesus quer eliminar da sua memória todo o local infrutífero, porque é infrutífero enquanto ele não está, mas quando ele pisa, passa a ser frutífero. Que Jesus disse para ele: volta, vai para o alto mar, lança as redes. Escuta, vou dizer o que eu creio. Quando Jesus diz: volta e lança as redes, os peixes ouviram. Aí fizeram uma reunião lá no mar e disseram: deu ruim para a gente com força. Aí complicou, hein? Eu imagino os outros peixes, que sempre tem um desviado no meio, desligado. E aí, o que foi, rapaz? Tu não ouviu não? Os peixinhos conversando. Não ouviu não? O quê? Eu não ouvi não, estava distraído, porque sempre tem alguém distraído, né? Meu Deus do céu, isso não estava no script não, mas eu vou falar. Por que Jesus escolheu o mar para poder fazer de altar? Porque peixe tinha que ouvir a pregação. Para poder, depois que ele desse a ordem, o peixe saber: quem está mandando é quem tem toda a autoridade. Os peixes estavam conversando assim: eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Foi esse que nos criou lá no dia da fundação do mundo. Foi esse que nos criou. Eu conheço essa voz. E o que ele está dizendo? É para a gente se reunir. Qual o lugar? O lago é muito grande. É simples. Segue o barco que ele está. Esse é o sinal. Fica aqui, criança. Segue o barco que ele está. Mas seguir para quê? É que nós vamos servir de alimento. Mas tem que obedecer. Eu ouço o Espírito Santo me dizer, Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os peixes se reuniram num cardume maravilhoso. Maravilhoso, uma coisa espetacular. E Jesus disse agora: lançai a rede. E os peixes já estavam tudo reunidos. Eu imagino aquela reunião de última hora. A Assembleia Geral Extraordinária. Houve uma AGE naquele lago. Qual foi a decisão unânime? Vamos ficar na posição de sermos pegos pela rede. Jesus, quando manda a gente fazer alguma coisa, ele já organizou tudo. Ele só quer que obedeçamos, porque ele já organizou todo o sucesso da obra. Ele já organizou tudo. Os peixes estavam no lugar que Simão iria lançar as redes. Mas olha, os peixes só se organizaram lá porque Jesus mandou jogar a rede. Porque a noite inteira eles não ficaram organizados naquele lugar. Vem a rede lá, corre! Corre não, nada! Vaza, é uma rede! Mas quando Jesus disse: lançai a rede, não tem quem possa impedir o teu sucesso.
Não tem quem possa impedir o sucesso da tua pesca, quando Jesus está dizendo: lançai as redes. Lançai as redes. Lançai as redes. Ei, encerra agora. Viemos aqui cultuá-lo. Viemos aqui prestar-lhe um culto fervoroso, de muita fé, de muito clamor, de muito louvor, de muita adoração. Vamos sair daqui em instantes e vamos embora. O culto acaba, mas os milagres não. Porque os sinais seguirão aos que creem. Porque os sinais seguirão aos que... Porque os sinais seguirão aos que... Para o diabo ficar com raiva, os sinais seguirão aos que... Quem crê aqui nessa noite que depois do culto ainda continua um milagre acontecendo? Mas Jesus disse: volta! 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 Retorna! Primeiro retorna, depois o milagre. Primeiro volta, depois o milagre. Só que o retorno é diferente. O retorno é comigo no barco. Aí o sucesso é garantido. O retorno com Jesus é igual a sucesso garantido. É por isso que você vê pessoas sendo abençoadas, outras sendo abençoadíssimas. É porque estão até fazendo a mesma coisa, só com uma diferença: com Jesus no negócio. Fazer sem Jesus é frustrante, fazer com Jesus é um sucesso. Mas para ter sucesso é necessário obediência. Repita comigo: o sucesso vem depois da obediência. E a ordem é: volta, retorna, vem para os braços do Pai. A distância causa frustração, mas a proximidade causa intimidade, obediência e sucesso. É o que Jesus quer para você essa noite. Eu preciso fazer uma oração por você, porque depois do culto, oh glória, depois do culto, Jesus vai contigo. Jesus não voltou para a terra não. Jesus falou: eu vou contigo. Depois do culto eu vou contigo. Depois do culto acabou para eles, mas para nós dois não acabou não. Depois do culto a gente continua. Depois do culto sou só eu e você. Depois do culto eu vou te fazer experimentar coisas maiores. Depois do culto tem coisas maiores. Aí não vai ter plateia, aí não vai ter ninguém olhando, aí vai ter tratamento, aí vai ter renovo, aí vai ter coisas novas. Coisas novas por quê? Porque Jesus renovou a esperança de Simão dizendo: volta, lança a rede. E coisa nova por quê? Porque ele não estava preparado para aquela pesca. A Bíblia diz isso? Diz. Ele não estava preparado para aquela pesca, porque quando ele lançou a rede e puxou, a Bíblia diz que a quantidade de peixe era tamanha que as redes começaram a se romper.
Se ele estivesse preparado para algo daquele nível, Michele, ele andava com redes mais bem fortalecidas, redes mais bem preparadas. Sem Jesus no barco, quando o resultado for igual a 0, pode ser pesca comum. Mas com Jesus no barco, a pesca sempre vai ser maravilhosa. Lança a rede, porque você vai ter uma surpresa. Você cede o seu barquinho para ele, e ele cede o extraordinário para você. Jesus não pediu nada que Simão não tivesse. Ele pediu aquilo que ele tinha, ponto. Pediu o que era possível de entregar, ponto. Agora, o impossível era Jesus que iria fazer para ele. Jesus não vai te pedir nada que você não possa oferecer. Ele só vai te pedir aquilo que você tem. Porque entregando para ele o que você tem, você vai receber aquilo que você nunca teve. E nem preparação para ter você tem condição de hoje receber. Mas para ele mostrar que com ele no negócio as coisas tomam proporção muito maiores, ele diz: vamos experimentar aquilo que você não está preparado, mas eu quero que você experimente. Simão foi tão bem sucedido naquela pesca que ele disse: não foi Jesus não, foi Simão. Ele encheu os pulmões e bradou em alta voz: João, Tiago! Os irmãos no barquinho do lado: João, Tiago, fala, Simão, rema rápido o barco para cá. O que houve? Está afundando. Estou. A Bíblia diz que o barco quase foi a pique. Eu estou. Está furado. Não. Mas por que está afundando? Não tem tempestade hoje. Aleluia. Mas não tem onda gigante hoje. É nada rápido. Porque eu aprendi como ser um sucesso. Eu quero compartilhar com vocês. Vai bem rápido. João e Tiago pegam os remos e remam rapidinho. E quando chegam perto do barco de Simão e André, o que eles veem? A rede no mar. Peixes e mais peixes e mais peixes, que as redes faziam se romper. E Simão, todo orgulhoso da sua pesca, diz: pegai vós também. Porque a partir de hoje eu aprendi a receita do sucesso. Cederei tudo que tenho para Ele. Para Ele. Para Ele. Quem é Ele? O dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele me ensinou a ser um sucesso. Ele me ensinou a ser um sucesso. Pega os peixes. Quer ser um sucesso? Se una a Jesus, mas não como barganha, não com interesse, porque antes dele te fazer ser próspero, ele quer mudar a tua vida. Ele não disse para Simão que ele ia pescar algo extraordinário. Primeiro ele propôs uma mudança de mentalidade. Nem todo lugar de frustração vai continuar sendo lugar de frustração.
lugar de frustração. Com Jesus vira lugar de exaltação. Pode fazer uma oração? Como é que... Eu quero chamar aqui à frente os que sentem-se frustrados essa noite, decepcionados. Chegaram aqui para ver se ouviria Jesus falar, a fim de renovar a tua esperança, porque esperança já não existe mais no seu coração. A fé está minguada e indo a pior. Você disse para o Senhor: preciso ouvir algo que me movimente de novo e me faça ter nova esperança. Se você é um desses, vem aqui para frente, pertinho de mim. Eu quero orar por você. Se você se encontra desviado, alguma coisa te machucou tanto, seja lá em qual igreja for, chega bem pertinho do altar, bem pertinho do altar, isso, bem pertinho do altar. Seja lá qual foi a igreja, que aconteceu alguma coisa que fez você desviar, Jesus te chama para um retorno. Jesus está dizendo para você assim, ó: volta, volta, volta. Vem cá, irmão, volta. Ei, volta hoje. Volta hoje. Não deixa para amanhã não. Volta hoje. Volta agora. Ele quer te ensinar coisas novas. Ele quer te mostrar que é possível, no mesmo lugar, viver coisas poderosas e ser feliz. Ele quer apagar da tua memória o lugar da frustração. Talvez a tua casa seja o local da tua frustração. Ele quer fazer da tua casa não um lugar de frustração, mas um lugar de paz, de graça, de renovo e de esperança. Cadê você? Vem para cá. Se o problema é na tua casa, corre para cá. Vem para cá, porque Ele vai mudar essa história hoje. Ele vai mudar, Ele vai renovar a tua fé, a tua esperança. E quando você chegar em casa, lança a rede, porque vai dar tudo certo agora. Vai dar tudo certo agora. Vai dar tudo certo agora. Temos um louvor para eu poder orar?